Glória a Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler daqui 2 versículos, 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Todas acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem nos despertar para a obra de Cristo, a suficiência de Cristo, e que no meio das nossas lutas mais intensas nós possamos focar o nosso olhar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. As cargas têm sido muitas, as lutas têm sido intensíssimas, mas eu rogo a Ti por um renovo para as Tuas filhas na tarde de hoje, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente tem trazido uma série de palavras a respeito da segurança do crente, da forma como o crente precisa estar alicerçado sobre a rocha viva e eterna que é o Cristo. E hoje a gente vem trazendo para a igreja essa mensagem baseada nesse texto do apóstolo Paulo, que traz o grande brado de fé da reforma protestante: o justo viverá pela fé. E eu queria trazer à memória essa viga mestra, eu queria chamar a atenção das irmãs. Eu sei que as irmãs são mulheres de Deus, mulheres que têm buscado a presença de Deus, e nunca foi tão importante, nunca foi tão imperioso que a gente volte aos rudimentos da fé, volte aos alicerces da fé bíblica, porque muitas coisas têm adentrado as igrejas, muitas práticas, muitas vezes importadas de outros guetos espirituais, e têm adentrado as igrejas ditas evangélicas, e que têm trazido muito mais prejuízo à fé cristã genuína do que qualquer outra coisa. E esse texto faz parte, é a parte final da grande afirmação tirada pelo apóstolo Paulo do livro do profeta Abacuque. E essa afirmação se tornou a viga mestra da reforma protestante, cabeçada pelo monge alemão agustiniano, doutor em teologia e professor Martinho Lutero. Em sua tradução do texto bíblico, Martinho Lutero se deparou com essa passagem que saltou-lhe aos olhos, e ela tem ecoado até hoje naqueles que professam a mesma fé bíblica genuína, aqueles que não aceitam adendos à palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então a reforma, na verdade, nada mais foi do que um despertamento para os cristãos daqueles dias voltarem aos fundamentos da fé que salva. E aí a gente olha para cá e se lembra daquilo que o apóstolo Paulo falou: nós vivemos não por aquilo que vemos, mas pelo que cremos, né? Então hoje a gente tem visto tantas práticas fora daquilo que é recomendado aqui pela Bíblia Sagrada, que eu fico abismada. Muitas vezes cristãos que nasceram em lares com orientação bíblica, evangélica, e acabam se deixando levar por essas práticas, votos de tolos, correntes intermináveis de oração, sacrifícios que não levam a absolutamente nada, e faz com que a pessoa ache que tudo que ela recebeu foi por causa daquele sacrifício que ela fez. O sacrifício único, perfeito e suficiente foi o de Jesus na cruz do Calvário. Tudo que nós
precisamos agora é olhar para Ele e crer naquilo que Ele pode fazer nas situações. Ore, clame, chore na presença de Deus. Leia a palavra. Enquanto você espera a sua bênção, não espere esperando, espere lendo, meditando, buscando, ajudando aqueles que precisam. E de repente, a sua bênção irromperá como o sol ao meio-dia. Não é? Então, é inevitável a gente não fazer uma comparação entre o que nós vemos hoje e o que acontecia naqueles dias que culminaram com a Reforma Protestante. Houve progresso? Sim e não. Pelo menos hoje a gente tem acesso à Palavra de Deus e podemos lê-la na nossa língua, à luz do Espírito Santo, que a interpreta para nós. Mas os caçadores de almas, com seus invólucros feiticeiros, aqueles que se constituem e se auto-intitulam pastores e não são, continuam de todos os modos aprisionando os que por ignorância ou necessidade se deixam aprisionar. Volte para a palavra. Está escutando essa palavra hoje? Vá para casa, leia todo o texto, peça que o Espírito continue ministrando ao seu coração, continue ensinando, e você não vai se deixar levar, você não vai se deixar enredar por tanta loucura que tem aí por aí afora. Um dos fatos que desencadeou a Reforma Protestante foi a venda das indulgências, ou seja, o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Qual a diferença dos nossos dias? Talvez seja a forma de pagamento. Hoje tem até maquininha. Tratemos de chamar outra vez a fé como nos dias da Reforma. A pessoa e a suficiência do Cristo. E este é o grande desafio que temos hoje como cristãos, às vésperas da segunda vinda do Cristo. Porque Jesus está vindo. E que nós possamos ser encontradas de pé na presença do Filho do Homem. O que é que nós temos falado? O que é que nós temos ensinado? Muitas vezes nós transferimos para coisas um poder que só está efetivamente sobre a pessoa do Cristo. Outro dia alguém foi visitar um doente e não orou pelo doente porque não tinha óleo. Eu digo, como assim? E o poder está no óleo? O óleo é um mero instrumento mecânico, uma simbologia. E você vai deixar de orar por uma pessoa que está enferma, porque não tem óleo. Como assim? Que loucura é essa? Tudo vem do Cristo, acontece por meio do Cristo, e é para a glória excelsa dele. O texto revela duas afirmações que a gente não pode perder de vista aqui, do apóstolo Paulo, que fecha a questão acerca da justificação pela fé. E o texto diz: o justo, aquele que foi justificado pela fé, viverá por ela. Primeira afirmação: ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Paulo queria dizer aqui que, embora a mensagem da cruz parecesse loucura para uns e escândalo para outros, ele não se sentia embaraçado em pregá-la, pois conhecia o seu poder transformador. O poder transformador está na palavra viva que procede da boca de Deus, e a palavra é o próprio Cristo. Não dá para você dissociar a palavra da pessoa do Cristo. O Evangelho é o próprio Jesus, o Verbo encarnado, a palavra viva que procede da boca de Deus. Aí eu queria chamar a atenção das irmãs amadas para a segunda afirmação: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. Como a gente vai entender essa afirmação se tantos cristãos verdadeiros experimentam a morte? Deixa eu explicar. Primeiro vamos entender a palavra justificação. É um termo do direito, é um termo forense, que significa estar bem perante a lei. Do ponto de vista teológico, espiritual, vai mais além. Ocorre quando o homem comum, pecador,
recebe um caráter de justo em Cristo, por intermédio da sua conversão, de forma vicária. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos justificadas pela fé nele. Então, em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso aqui é baseado não em obras humanas, em obras próprias, mas na expiação, ou seja, somos declarados justos com base no sacrifício de Jesus pelos nossos pecados e na justiça imputada, atribuída a nós por meio dele. Portanto, não podemos reduzir o Evangelho e a ação da justificação imputada a nós às palavras de autoajuda, aquela mensagem água com açúcar para as pessoas saírem bem da igreja. Não. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto para a salvação quanto para a vitória. Ergamos as nossas cabeças, foquemos no Cristo. Mais do que em qualquer outra época, é demandado de nós essa fé viva, essa fé genuína na pessoa e na obra do Cristo. Está difícil demais para todas nós, para todo o povo de Deus que tem andado piedosamente, tem andado com interesse de coração, buscado a presença de Deus. Pecadoras somos todas, mas pecadoras justificadas pela fé em Cristo Jesus. E aí a gente olha para as situações e diz: meu Deus, como é que eu vou fazer nessa situação? Olhar para Jesus. O justo viverá eternamente pela fé por causa do Cristo. Ainda que ele passe pela morte física, não passará pela segunda morte, que é espiritual e constitui na eterna separação da presença favorável de Deus. Tudo que o pecador precisa fazer é crer nesta verdade e confessá-la, tanto para a salvação quanto para a vitória. E quando você afirma: olha, o que eu estou vivendo agora vai passar, a minha vitória vai chegar, isso não é confissão do pensamento positivo, não. É a certeza de que fomos justificadas e vivemos pela fé. Olhamos para aquele que é o consumador, autor e consumador da nossa fé. Como é que essa vitória vem para nós? Eu não sei. Mas eu sei que de modo assombrosamente maravilhoso ela virá. E nós precisamos focar nisso com toda a força do nosso coração e deixar de olhar perifericamente para as coisas que estão à nossa volta e tentar remates, porque a nossa vitória vem de um só: Jesus, o Cristo de Deus. Dele vem todas as possibilidades, até aquelas que nós nem cogitamos. Meu Deus, eu não sei como é que eu vou resolver essa situação, eu não sei como eu vou sair disso. Ele disse: eu sou a porta. Ele disse que Ele é a saída, Ele é a possibilidade. Viu? Entrega a Ele, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Tudo que o pecador precisa fazer é crer verdadeiramente nessa verdade e confessá-la. Paulo ainda, na Epístola aos Romanos, a mais sistemática das epístolas, e a Epístola das Grandes Conversões, ele diz: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Guarda essa palavra aí, que você vai ver que você vai precisar dela já já. Mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A salvação é plano de Deus. E aí vem essa palavra que eu acabei de dizer para vocês aqui: propiciação. Significa que o próprio Deus veio na pessoa de Jesus expiar definitivamente o pecado de todo aquele que nele crê.
O verbo propiciar, então, significa que Deus, por causa da expiação de Cristo, se torna propício, favorável a nós pecadores. Olha que coisa interessante. Embora ainda não estejamos livres da presença do pecado, o Senhor tira definitivamente a culpa e a penalidade do pecado. Estamos livres. Não há mais condenação. Sem Cristo, o homem está debaixo da ira de Deus, da condenação eterna. Em Cristo, somos reconciliados com Ele e passamos a fazer parte da sua família. Eu queria trazer essa mensagem hoje como uma mensagem de encorajamento, de ânimo. O justo viverá pela fé. A resposta está vindo. Amém. Que nós sejamos visitadas com essa verdade de uma maneira especial no dia de hoje. Não se deixe abater, não se deixe esmorecer. A vitória virá em nome de Jesus. Rejeitemos as indulgências pós-modernas. Abraçar essas práticas é retroceder aos dias passados. Creiamos no Cristo Todo-Poderoso e Todo-Suficiente e voltemos a Ele. Em nome de Jesus, façamos isso em oração, oremos enquanto estamos fazendo as nossas tarefas diárias, oremos enquanto estamos no caminho, oremos em todo o tempo, que nós, aí vou usar uma palavra atual, que nós estejamos em conexão com o trono da graça continuamente, amém? Que Deus aplique essa porção da palavra aos seus corações, e eu queria pedir mais